Os times campeões costumam apresentar não apenas uma defesa sólida, mas também um ataque extremamente eficiente. Afinal, marcar gols de forma consciente é fundamental para garantir vitórias e somar pontos ao longo da temporada. Ao longo da história, diversas equipes provaram que um ataque poderoso pode ser determinante na busca pelo título. O Santos de 2004, por exemplo, conquistou o Brasileirão com impressionantes 104 gols marcados, enquanto o Barcelona da temporada 2008-2009 brilhou na La Liga ao balançar as redes 105 vezes em 38 jogos. No entanto, no vídeo de hoje, vamos deixar de lado esses recordes ofensivos e focar em um caso totalmente fora do padrão, que na minha opinião é um dos mais bizarros já vistos na história do futebol mundial. Na oportunidade, vamos voltar no tempo para conhecer a campanha do AEK de 1998, um time que conseguiu vencer o campeonato sueco daquela temporada com o pior ataque de toda a competição. Para entendermos bem como essa façanha foi conquistada, primeiro precisamos voltar para os acontecimentos de antes do campeonato. Após encerrar a temporada de 1997 na modesta 8ª posição do campeonato sueco, o AEK iniciou o ano de 98 cercado de incertezas. A equipe havia perdido alguns dos seus principais jogadores para outros mercados europeus e, para piorar, estava sem treinador. Os resultados abaixo das expectativas levaram o sueco Erik Hamrén a não renovar o seu contrato. Dessa forma, coube à diretoria fazer uma importante reformulação. E quem acabou escolhido para liderar esse recomeço foi o técnico escocês Stuart Baxter. Ex-meio-campista de clubes suecos como Helsingborgs e Örebro, Baxter tinha só 44 anos, mas já trabalhava como treinador há mais de uma década. Só no Japão foram 5 temporadas consecutivas, e seu maior destaque havia acontecido em 1994, quando comandou o Sanfrecce Hiroshima na conquista da primeira fase da J-League. Além de Baxter, também chegaram ao AEK naquele início de 1998, 8 reforços para o elenco. Destaque para o meia Christer Mathiasson, o atacante Daniel Tierström e o goleiro Mattias Asper, nomes para posições que haviam sido carentes em 97. Além disso, ainda foi promovido da base o jovem Stefan Ishizaki, meia que alguns anos depois seria jogador do Genoa da Itália. Enfim, esse foi o cenário que o AEK construiu para a temporada de 1998. Um time jovem, reformulado e sem grandes estrelas. Sabendo que outras equipes do campeonato sueco tinham elencos bem mais competitivos, Baxter, por já conhecer o estilo de jogo do futebol sueco, que na época apostava em muito contato físico, adotou um sistema tático bem pragmático para o AEK. Apesar de, teoricamente, usar o tradicional 4-4-2, ele colocava em campo uma linha de 4 defensores bem fixos, praticamente uma linha de 4 zagueiros. Além disso, o meio de campo era extremamente compactado para dificultar a criação de jogadas dos adversários. Como a maioria das equipes do campeonato sueco não contavam com jogadores rápidos ou habilidosos capazes de quebrar as linhas de defesa, essa aposta de Baxter parecia realmente ser interessante. Bom, nas primeiras rodadas, o AEK assustou a sua torcida com um desempenho bem abaixo da média. Até chegou a ocupar a zona do rebaixamento, o que foi alvo de muitas críticas por parte da imprensa. Mas, após alguns ajustes e substituições de jogadores, o time passou a mostrar um desempenho equilibrado, alternando vitórias e empates. Fechou o primeiro turno nas 5 primeiras posições com 22 pontos. Em 13 rodadas, foram 5 vitórias, 7 empates e apenas uma derrota. Marcou também apenas 12 gols e sofreu 7. Curiosamente, a maioria desses empates foram justamente com adversários diretos na briga pela liderança, o que evitou o distanciamento de pontos na tabela. Já no segundo turno, ao manter a regularidade e conquistar vitórias importantes contra adversários diretos, o AEK foi cada vez mais se candidatando ao título. Até que já na reta final da competição, faltando apenas 4 rodadas para o fim, assumiu a ponta.
E foi assim que, ao terminar a última rodada com 46 pontos conquistados, 2 a mais que o vice Helsingborgs, a equipe tornou-se campeã sueca da temporada de 1998. Levando em consideração apenas os números, essa é até hoje uma das campanhas mais inusitadas de um campeão em toda a história do campeonato sueco. No total, foram 11 vitórias, 13 empates e apenas 2 derrotas. O time terminou a competição com a melhor defesa, com apenas 15 gols sofridos, mas também com o pior ataque. Marcou só 25 em 26 rodadas, algo inédito em toda a história do campeonato. Essa conquista levantou na época um enorme debate na Suécia, já que muitos não concordavam com o estilo de jogo do AEK. Para eles, um time com tão poucos gols não merecia ser campeão. Por isso, essa equipe de 98 é até hoje lembrada como o pior campeão sueco de todos os tempos. Após a conquista de 1998, o AEK viveu um período de grandes expectativas e desafios. O título garantiu ao clube uma vaga na Liga dos Campeões, algo que não acontecia desde 1994. Além disso, essa estrutura construída em 98 foi fundamental para a conquista da Copa Nacional em 1999. Entretanto, com a saída gradativa de vários nomes importantes daquele elenco, o time voltou a ter dificuldades para conquistar mais uma vez o campeonato sueco, tanto que só voltou a levantar o troféu em 2009, 11 anos depois. Hoje, o AEK continua sendo competitivo no cenário nacional, mas seu principal foco tem sido investir na formação de jovens talentos. Já o pai da conquista de 98, o treinador Stuart Baxter, deixou o clube sueco no final de 1999 e construiu uma carreira bem sólida na Europa e também na África. Entre os trabalhos mais conhecidos internacionalmente, destaque para as passagens pela seleção sub-19 da Inglaterra e principal da África do Sul. Também voltou a trabalhar no AEK entre 2011 e 2012 como gestor esportivo. Atualmente com 71 anos, assumiu recentemente o comando do Boa Vista de Portugal. Se você tiver alguma sugestão de história parecida que possa ser contada aqui no Gol de Canela, deixe aqui nos comentários. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!